Sobre as mulheres grávidas. Patrícia Varela, boa tarde. Boa tarde, Obrigada Olga. por você ter vindo, minha linda. Um prazer estar aqui. Eu li sobre um medicamento que estaria fazendo mal às grávidas. Tá com náusea, vai pro médico, compra e tal. É ondansetrona, é isso? Isso. Me fale, por favor. É o seguinte, o sintoma principal no início da gestação, primeiro trimestre até 12 semanas, das pacientes, boa parte delas, chega a 80% dos casos, é enjoo e às vezes realmente chega a vomitar e passar bastante mal. Então a gente sempre teve condições de oferecer uma medicação antiemética, que seria antivômitos, antináuseas, para amenizar isso para as pacientes. Porque é um sofrimento, né? Muito. Eu não tive isso. Você foi privilegiada, foi uma sorte. Você tem filhos? Ainda não. Ainda não. Diz que a maioria das pessoas tem. 80%, tem, né? 80% das pacientes. 80? E o que causa náusea, Olha, doutora? tem várias teorias. O que acontece? Quando tem muita teoria para explicar algo em medicina, significa que as pessoas não sabem. Mas a principal teoria é o aumento daquele hormônio beta-HCG. Conforme vai evoluindo a gestação, o beta-HCG vai aumentando. E esse hormônio aumentando pode piorar esse estado e por isso que vai crescendo, tendo um pico entre 7 semanas até umas 10 semanas. Claro, tem algumas pacientes que continuam com esse enjoo até o parto, até nascer a criança. Até nascer. Inclusive algumas que chegam a ter uma náusea e vômito incoercível, que não resolve com nada. E esses remédios caseiros, enfim, que vó ensina, que mãe ensina, funcionam? Funcionam. Eu acho que tem que ter, sim, alguns sim, na minha opinião. Acho que, acima de tudo, recebendo uma gestante com esses sintomas, o mais importante é tranquilizar, né? Dizer que está tudo certo. Isso significa que, né, ela é uma daquelas que vai ter esse período. Das 80%. Exatamente. E o que acontece? Dessas pacientes é dizer, olha, boas e más notícias. A má notícia é que vai piorar, a boa notícia é que depois vai melhorar. Ô, Bibi, você tá com náusea? Olha lá, ó. Essa também foge à regra. A nossa linda futura mamãe, nem um pouco. Aliás, ela não tem nada. É uma abençoada essa menina. Você já tá de quantos meses, Bibi? 6 meses. Corre feito uma louca nessa produção. Espetáculo. Ela é mesmo, eu já conversei Ela é um com ela, uma espetáculo de graça. ser humano, inclusive. Sensacional. Faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo ali. Faz tudo. Então, sabemos que 80% das mulheres grávidas terão sim náusea, mais ou menos. Agora, me diga uma coisa, doutora Patrícia. Tem mulher que vai na farmácia e compra por conta? Até tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Bom, a gente estava falando das medicações paliativas e caseiras. Eu recomendo sempre que a gestante, nesse momento de primeiro trimestre, com náuseas e vômitos, ou vômitos, que às vezes tem uma coisa e não tem outra, que elas, em primeiro lugar, entendam que é normal e entendam que é necessário comer de 3 em 3 horas em pequenas quantidades. Comer que nem passarinho. Ah, comer pouquinho de cada vez. Isso pode ajudar? Pode ajudar. Determinados alimentos que ela própria tenha vontade, do tipo, sei lá, algo com limão, um sorvete de frutas, um pouquinho de gengibre, em doses culinárias não há problema nenhum. Tem várias coisas que podem ajudar. Outras coisas que a gente tem para amenizar tudo isso seria em relação à acupuntura, que vai bem. A acupuntura funciona? Funciona. Atenção, mulheres grávidas ou que pretendem engravidar. A acupuntura é bom? Muito bom. Desde que, assim, um profissional habilitado, porque tem pontos que realmente não podem ser usados. Mas, às vezes, uma sessão de acupuntura tira esse sintoma imediatamente. E a gente também, eu gosto muito de usar uma pulseirinha, que não tem remédio nenhum. Ela só tem uma bolinha aqui que estimula um ponto de acupressura e faz aliviar. Mas quem indica isso? O próprio obstetra e compra em farmácia normal. Andou-se tendo dificuldades no começo, porque é uma medicação mais usada para viagens de navio, que balançavam, dava muito enjoo para todo mundo. Ela aciona algo aqui no meu pulso? Sim, é uma pulseirinha de tecido, tem várias cores, e aqui fica uma bolinha que, como está apertado, ele estimula esse ponto de acupressura que alivia muito o enjoo. Olha que legal! Agora, é fato, Olga, que tem situações que mesmo com tudo isso não está aliviando. E o que aconteceu nesses últimos 10 anos? Vendo que
essa medicação, a ondansetrona, estava gerando bons efeitos, estava sendo melhor, estava tendo melhor resultado. Era o melhor medicamento. Começou com o melhor resultado. Exatamente. Isso em 2016, por aí, até um pouquinho antes, mas foi aumentando exponencialmente o uso dessa medicação na gravidez. Claro, a gente não pode fazer estudos em gestante. Até por uma questão ética. Claro. Então começa a se estudar em animais, estudar em adultos não grávidos, ver que está tudo certinho, então libera e está tudo certo. Até há pouco tempo, a ondansetrona era considerada uma droga, né? Porque todos os remédios acabam sendo. É isso, exatamente. De categoria B, que é uma categoria que pode ser usada na gestação, A ou B. Agora, depois desses artigos, desses trabalhos, dessas publicações, alarmou-se por conta de ter se percebido em alguns artigos, em alguns estudos norte-americanos e europeus, que eles compararam pacientes que fizeram uso de ondansetron no início da gestação e que não fizeram. Compararam 10 mil pacientes. As que não fizeram uso de ondansetron tiveram 11% de alterações em fechamento orofacial, em fenda palatina, né, trancou nariz, garganta, é isso? Não, ele promove uma má formação, como lábio leporino, fenda aquela abertura, palatina. a criança nasce, olha, isso é sério. Isso são as 10 mil mulheres que não fizeram uso, ou seja, população em geral, 11% desenvolveu isso. E compararam com mulheres que fizeram uso e apareceu-se uma porcentagem de 14%. Então, assim, como se fosse 3 mulheres a mais num N de 10 mil pacientes. Na dúvida, suspende, é melhor? Então, a gente tem que pesar muito a relação custo-benefício. Sim. Aqui no Brasil, a Anvisa está estudando muito a respeito disso, porque é muito sério, né? A gente não quer, de forma alguma, causar um mal para o bebê, claro. Nem que seja, muito menos por uma medicação que nós tenhamos prescrevido. E também, ao mesmo tempo, não quer que a mulher sofra a gravidez toda de uma forma bem triste. Temos né? um impasse aí. Eu já volto. Doutora Patrícia, tem uma pergunta aqui bastante interessante. A nossa telespectadora é a Genilza. Ela diz o seguinte, que a médica dela recomendou o gengibre, mas ela já ouviu falar que o gengibre é abortivo. Exatamente. E aí, faz o quê? Então, eu estudei bastante a respeito disso, porque já foi um questionamento de pacientes minhas e todos os estudos comprovou que gengibre em doses culinárias, claro, ninguém vai comer a raiz toda do gengibre, pode aliviar sim e não há nenhuma contraindicação. É muito importante esclarecer esse alarde que se faz em torno de uma medicação ou de um alimento que pode ajudar, porque se parar para pensar, a ideia é, na gravidez não vamos usar nada. Do tipo, não vamos tomar remédio, não vamos usar nada que for suspeito. Mas é bom perguntar para o seu obstetra, porque isso pode ser algo bom. Então, podemos dizer para essa moça, para a Genilza, que em doses culinárias pode. A Elisângela diz o seguinte, estando grávida, pode tomar remédio amargo? Não sei a que você se refere, minha querida. Bom, o grau de amargor da medicação não é o mais importante. O importante é qual medicação. O que a gente tem bastante segurança em obstetrícia é o uso do paracetamol para uma dor de cabeça, até a dipirona, eu acredito que possa ser bem indicado. Um Buscopan, desculpa, eu falei o nome comercial, mas é tão comum, né? Um antiespasmódico, tudo isso é possível. O ácido fólico, que é o mais indicado, né? Usar no início da gestação, até 3 meses antes. Agora, o que a gente não pode, de forma alguma, dar para paciente é anti-inflamatório. Anti-inflamatório, não. Foge um pouco aqui, mas a nossa amiga está tão desesperada aqui, a Fátima, a gente vai perguntar assim. Doutora, me responde, por favor. Descobri que estou com um cisto no ovário direito. Já fiz a retirada do colo do útero faz 5 anos. Hoje tenho 51. Praticamente já estou na menopausa. É muito perigoso? Me ajude. Vamos lá. Aliás, o colo do útero é onde, hein?
Aqui Vai. a gente tem um molde. Um molde. Eu sempre me emociono com esses moldes. Saber que a gente sai daqui, né, doutora? Então, Todos útero que nós. parece tem um tamanho de uma perinha. Isso. Né? Deixa eu Qual virar do útero é aqui, né? Isso. Aqui seria... oh, meu Deus. Vamos achar aqui um o jeito de introito da mostrar. vagina. Tá. Aqui do introito da vulva, né? Do canal vaginal. Aqui tudo o canal vaginal. E o colo do útero é essa estrutura que... E a mulher pode viver sem ele? Pode. Aqui, Eu acho que do esse é o outro colo jeito que tá. Aí, pronto. aqui Segura acho que assim ficou agora, bom. por favor. Sim. Esse é o colo do útero. Isso. E ao que a Fátima conta, esse colo do útero foi removido, provavelmente por algum problema que ela deve ter tido. E tudo isso aqui, toda essa estrutura se manteve em ordem. Como ela está com mais de 50 anos e apareceu um cistinho, quer dizer, um cisto no seu tamanho, em um dos ovários, aqui a gente tem um ovário aberto, né, pra gente ver os folículos, e aqui um ovário mais fechado. Aqui são as trompas, e o bebê se desenvolve aqui dentro. Como ela tem mais acima de 51 e esse cisto apareceu, o que é importante? Verificar o tamanho do cisto, medir no ultrassom, que é bem simples, e verificar se esse é um cisto simples de conteúdo só líquido ou se ele é um cisto complexo, que tenha mais parte sólida. Já volto que tem uma pergunta bem interessante aqui. Muita pergunta, a doutora Patrícia terá de voltar outro dia. Tem uma pergunta bem interessante aqui, nunca tinha imaginado. A nossa telespectadora pergunta se jogar água gelada na barriga, grávida, assusta o bebê. Olha, o que acontece? Em determinadas fases da gestação, a criança já sente temperatura, inclusive até ouve bastante, observa iluminação, a criança Sabe é tudo que capaz tá de ver. acontecendo. Exatamente. Então, a gente não recomenda extremos de temperatura. Tá, nem calor, nem frio, Exatamente. nem sauna, nem nada. Nada de sauna e nada de muito gelado, não. Tá bom. Pra gente encerrar, quem tá tomando ondansetrona, para ou continua? Por enquanto, para. Para. Por enquanto, mas eu acredito que isso vai ser liberado em breve, porque eu acho que é algo muito recente, mas a Anvisa está cuidando de ter mais trabalhos para poder fechar essa questão. Endereço da doutora Patrícia, @dr doutora Varela. Tá lá, ó, gente. DRA Varela com 2 L's. Obrigadíssimo por ter vindo. Muito obrigada. Você gostaria de viver até 150 anos? Se for com saúde, sim. Acho que todo mundo, né? Este é um dos assuntos amanhã. Como chegar aos 150?